gente tem que ter atenção à origem da informação. É informação do mesmo jeito, sempre será. Por exemplo, se é uma hipótese que venha do próprio Vorkaro, a plantação dessas informações, isso comunica várias coisas. Comunica que, eu tenho mais coisa, eu sei, e estou soltando. E comunica, portanto, o risco para as partes envolvidas de nós termos aí uma novela, com capítulos ministrados a cada momento. Ponto de atenção para se considerar a chance do caso Master ter vindo para ficar e ser um elemento condicionante, um elemento fator surpresa para 2026, gerando imensa instabilidade. E sim, se é uma hipótese que venha do próprio Vorkaro, a plantação dessas informações, isso comunica várias coisas. Comunica que, eu tenho mais coisa, eu sei, e estou soltando. E comunica, portanto, o risco para as partes envolvidas de nós termos aí uma novela, com capítulos ministrados a cada momento. Ponto de atenção para se considerar a chance do caso Master ter vindo para ficar e ser um elemento condicionante, um elemento fator surpresa para 2026, gerando imensa instabilidade. E sim, o sentimento anticorrupção, que mais amplamente é esse antissistema, está adormecido entre nós, anestesiado. Então, isso comunica várias coisas. Comunica que, eu tenho mais coisa, eu sei, e estou soltando. E comunica, portanto, o risco para as partes envolvidas de nós termos aí uma novela, com capítulos ministrados a cada momento. Ponto de atenção para se considerar a chance do caso Master ter vindo para ficar e ser um elemento condicionante, um elemento fator surpresa para 2026, gerando imensa instabilidade. E sim, o sentimento anticorrupção, que mais amplamente é esse antissistema, está adormecido entre nós, anestesiado. Um cansaço sobre esse assunto. Pós-Lava Jato, um desgaste sobre esse assunto, mas esse sentimento existe e ele aparece nas pesquisas, certo? Um dos elementos para o qual chama a sua atenção, uma das questões para a qual chama a sua atenção é observar as próximas pesquisas e para onde vai o sentimento anticorrupção, entre as preocupações do brasileiro, para onde vai a corrupção. Acho que essa é a força do Banco Master e por isso, do caso do Banco Master, e por isso péssimo para o governo Lula. É ruim para o governo Lula. Porque o governo Lula está envolvido. Todo mundo fumou o charuto de Vorkaro. Quem não fumou? Há as exceções. Ocorre que o governo de turno é aquele que leva contra si o peso da percepção ruim do sistema. Se percebe uma operação abafa, e se percebe que a operação abafa é, digamos assim, liderada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo o Supremo Tribunal Federal muito próximo ao governo Lula, os principais senadores do Supremo Tribunal Federal são próximos do governo Lula. Então, o caso Master, mesmo que não seja um escândalo da esquerda, do PT, também é, tende a ser associado ao poder constituído. Isso é uma obviedade na política, na ciência política. E não faltam, sendo lembrados nos últimos dias, as relações do governo Lula de elementos do governo Lula com elementos do governo Master. Porque, minha gente, todo mundo andou por ali, ou quase todo mundo andou por ali, a direita e a esquerda, sobretudo a direita e a esquerda, centrão, em cima. Lula reagiu nos últimos dias, fez uma blitz na imprensa, nós vimos isso, para tentar se afastar, descolar do caso Master. Eu já falei aqui, para mim está tentando se descolar do Supremo no caso Master. Uma prevenção. Mas também porque outras plantações surgiram, por exemplo, Vorkaro sendo recebido por Lula no Planalto, fora da agenda, no final de 2024. Olha como as informações são ministradas. Forçação de barra pensar que a origem possa ser o ambiente, o poderoso ambiente influente de Vorkaro, do Banco Master. Tive com o presidente. Em dezembro de 2024, o bicho já estava pegando, as operações já estavam acontecendo, o Banco Master já estava quebrado, já tinha crise de liquidez posta.
Já havia alerta de vários do Banco Central. A coisa já estava feia. Lewandowski, hein? Não foi só Xandão que. Ou melhor, não foi só a mulher de Alexandre de Moraes que teve contrato com o Banco Master, não, advocatício, para consultoria. O Ricardo Lewandowski também. Guido Mantega, lobista, operando, levando o Vorcar ao Planalto várias vezes. Olha como as informações que atrelam o governo e o PT surgem. Essas informações são reais. A gente também tem de observar a postura, pensando na força de permanência do caso Master, como condicionante para 2026. Daí vem a preocupação do governo. Gente, o Banco Master não existiria, como nós o conhecemos, sem a cena baiana de 10 anos atrás. Governo Rui Costa. Rui Costa, Jacques Wagner. Já fizemos aqui no programa faz tempo. Vou retomar. Referências ao caso Credit Sexta. Na Bahia. O Augusto Nimas, então sócio de Daniel Vorcaro. Muito influente na Bahia petista. E o Banco Master não existiria sem o petismo baiano. Sem os governos Rui Costa. Que, aliás, estava com Lula quando recebeu Daniel Vorcaro. Fora da agenda. Tudo isso é verdade, é informação, e nós tratamos. Mas a gente precisa sempre refletir, se fazemos análise da informação, sobre potenciais origens da informação. Nesse caso aqui, entre outras razões, para que a gente coloque as barbas de molho na hora de fazer a reflexão, talvez para descartar a força de permanência do caso Master. Para Daniel Vorcaro, a exposição da verdade é maravilhosa. Qual é a exposição da verdade? Difícil achar no centro do poder quem não tenha, por ação ou omissão, colaborado para a constituição da pirâmide do Banco Master. E aí, se tá, quando eu falo todo mundo, é claro que há exceções, tá, minha gente? Mas eu falo todo mundo em espectro político eleitoral. Se está todo mundo, à esquerda e à direita, enredado nesse troço, Daniel Vorcaro e as suas responsabilidades e as suas eventuais atividades criminosas ficam diluídas. É bom para o cara. A gente aqui expõe a verdade e faremos isso sempre. A informação tem de ser apresentada criticamente, estudando sempre as possibilidades de origem e considerando as estratégias.